Ok, vamos mergulhar nisso. Está acontecendo agora no Brasil um ato que mistura resistência física com política. Uma caminhada bem longa, direto para o coração do poder. Mas afinal, o que isso significa de verdade? Pois é, e essa é a grande questão, a que está dividindo todo mundo. Será que a gente está vendo um protesto autêntico, um marco histórico? Ou, quem sabe, uma jogada de marketing político super bem pensada? Para a gente tentar entender, vamos dar uma olhada nos fatos. Então, o nome do evento é Caminhada da Liberdade. Quem está à frente é o deputado federal Nicolas Ferreira. A ideia é essa: um grupo de pessoas resolveu literalmente caminhar uma distância enorme até chegar na capital, em Brasília. E olha, a escala da coisa é impressionante. Pensa só, o ponto de partida é Paracatu, lá em Minas Gerais, e o destino, Brasília. São 240 quilômetros. Isso dá mais ou menos uma semana andando. A pé. É um esforço físico e tanto, né? Só isso já faz todo mundo parar para prestar atenção. Tá, mas por que todo esse sacrifício? Qual é o objetivo? Bom, oficialmente, não é só uma caminhada. Os organizadores dizem que eles estão carregando uma pauta, sabe? Uma lista de reivindicações bem claras. Esses objetivos foram detalhados numa carta aberta do próprio Nicolas Ferreira. Basicamente são 4 pilares. Eles dizem que o protesto é para combater o que chamam de ativismo judicial, para protestar contra prisões que eles consideram injustas, principalmente as ligadas aos eventos de 8 de janeiro, para apontar o que eles veem como impunidade e corrupção e, por fim, para resistir a uma suposta perseguição política. E olha que interessante, o próprio organizador na carta fala que, esta caminhada não é uma bala de prata. Ou seja, ele sabe que não vai resolver tudo de uma vez, mas ele vê a coisa toda como um jeito de despertar a consciência nacional. Isso já diz muito, né? O objetivo é muito mais simbólico do que prático, do que mudar uma lei específica. E por falar em símbolo, tem um que é chave para entender tudo isso. A frase Acorda Brasil foi escrita na camiseta do Nicolas com batom. Por que com batom? Porque é uma referência direta a uma figura conhecida como Débora do Batom. Ela foi uma mulher condenada justamente por ter escrito com batom numa estátua durante os atos de 8 de janeiro. Para esse grupo, ela virou um ícone, um símbolo dessas sentenças que eles consideram injustas. Então, esse uso forte de símbolos joga a gente de volta para aquela pergunta inicial. No fim das contas, o que a gente está vendo é um protesto de verdade ou é uma grande performance, tudo calculado? A verdade é que os analistas e comentaristas, eles não chegam a um consenso. Vamos colocar as duas visões lado a lado. De um lado, tem quem apoia e vê a caminhada como um ato simbólico, até histórico. Chegam a comparar com as marchas do Martin Luther King. Dizem que é uma forma de unir a base da direita e de mostrar resistência ao sistema. Já do outro lado, os críticos batem na tecla de que é pura performance política. O argumento é que o maior beneficiado disso tudo é a marca Nicolas Ferreira, sabe? Que a caminhada é uma resposta a críticas de que ele estava meio sumido, que gera um conteúdo incrível para as redes sociais, que dá para monetizar, mas que na prática não vai mudar em nada a situação legal de ninguém. E essa frase de um comentarista do antagonista resume bem essa visão crítica. Estamos na era da política da performance. É a política como entretenimento. A ideia de que, hoje em dia, a política é menos sobre aprovar leis no Congresso e mais sobre criar momentos que viralizam, criar narrativas que engajam nas redes. O espetáculo, muitas vezes, vira a mensagem principal. Agora, enquanto rola todo esse debate sobre a eficácia, uma coisa é fato, e a gente vê nos números. O movimento cresceu. Começou com umas 10 pessoas, um grupo bem pequeno. Em questão de dias já eram mais ou menos 100 pessoas caminhando. E isso sem contar o pessoal que aparece na beira da estrada para apoiar, para dar uma força. O apoio popular foi crescendo. Mas calma, que tem mais uma camada nessa história. Uma coisa que alguns analistas estão apontando como talvez o fenômeno mais profundo e importante disso tudo. A mistura, a fusão total entre o discurso religioso e a ação política. O nome que se dá para isso é messianismo político. É quando uma figura política começa a ser vista ou se apresenta quase como um salvador, com uma missão divina. E teve uma cena na caminhada que ilustra isso perfeitamente. Uma mãe que leva o filho doente para que o Nicolas Ferreira pegue no colo e reze por ele. Naquele momento, o que era um ato político vira quase uma peregrinação religiosa. Alguns comentaristas estão até traçando uma evolução disso em 3 passos. Pensa comigo, no primeiro estágio o pastor apoiava o político, certo? Depois, no segundo estágio, o próprio pastor virou o político. Agora parece que a gente está vendo um terceiro estágio. É o político que se torna o pastor. Ele adota a linguagem, a postura, o papel de um líder espiritual para sua base. Ok. Então, juntando todas essas peças do quebra-cabeça,
qual é o saldo final? Qual vai ser ou qual pode ser o impacto real dessa caminhada? Vamos resumir os possíveis resultados, então. Na visão dos apoiadores, o sucesso vence a caminhada a conseguir despertar a consciência nacional e unir a direita. Já na visão dos críticos, o único sucesso real é para a marca pessoal do Nicolas Ferreira, sem mudar nada na lei. E por fim, na visão dos analistas, o impacto mais profundo e duradouro talvez seja esse: consolidar de vez essa fusão entre identidade política e religiosa, com o político assumindo esse papel de pastor. E tudo isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Hoje, na era das redes sociais, onde a atenção é talvez a coisa mais valiosa que existe, o que define o sucesso de um protesto? É conseguir mudar uma lei ou é conseguir dominar a narrativa, mudar a forma como as pessoas enxergam as coisas? A resposta para essa pergunta, olha, talvez defina o futuro do ativismo político como a gente conhece.